Fala galera, eu sou o Guilherme e esse é o canal Pajerinho V6. Então pessoal, vocês estão vendo esse vídeo é porque não foi o fim da Pajerinho. Mas sim, a Pajerinho me deixou na mão. Tinha acabado de sair da vistoria do Detran, inclusive. Tinha acabado de receber o laudo de transferência do carro. E o carro simplesmente apagou. Consegui encostar o carro e na hora, né, desespero total. A gente sempre pensa no pior, apesar de gostar muito de carro. Eu não sou especialista em mecânica. A gente tem uma noção ou outra ali, né? Então no primeiro momento é o que todo mundo que sabe e que não sabe faz. Que é o que? Abre o capô. Então abri o capô do carro, tentei olhar ali, tudo em ordem, nenhuma correia arrebentada, nenhum vazamento, nada nesse sentido. O carro não esquentou, eu tinha acabado de arrancar e aquele medo, né? Será que eu giro a chave? Não giro, correia dentada. Esse carro, ele não é corrente, ele é correia dentada. É um carro que é um motor, né? Que caso a correia se rompa, as válvulas vão empenar se a gente forçar a partida. Mas eu acho também que não tem o que fazer, né? O carro não pegou ali, então eu tentei a partida. Na hora da partida ali, eles falam que se fosse correr, a virada ali fica leve, né? O motor fica leve. Aparentemente para mim estava normal. Ele chegava a girar o motor, mas não pegava, não pegava. Então não tinha muito o que fazer. Chamei um guincho, né? O guincho veio, deu toda a assistência ali, já fiquei esperando o guincho, já entrou à noite e deixei o carro na rua, porque eu não conseguia guardar ele em casa. Enfim, no outro dia, aquela correria, procurando um mecânico, né? Inicialmente não sabia se era parte elétrica, se era parte de motor. Consegui um eletricista, ele fez uma avaliação para mim e constatou que realmente não era parte elétrica. A parte elétrica do carro estava tudo ok, era alguma coisa relacionada ao motor. Aí que eu fui ficando com mais medo aí. Por ser um carro muito específico, muito antigo, então não é todo mundo que mexe com o carro, que entende do carro. Eu fui atrás de informação, conversando com um, com o outro, eu descobri uma oficina aqui na cidade que eu moro, e lá eles são praticamente especialistas em Mitsubishi e estão acostumados a mexer com Mitsubishis mais antigos, né? Com esse motor 3.5, com 3.0, mas o cara não tinha espaço lá na oficina dele para receber nem para mexer e foi muito gente boa comigo que ele conseguiu um galpão onde ele guarda os carros e o carro ficou parado lá mais ou menos uns 20 dias, ele já tinha me avisado que ia demorar, mas por outro lado eu fiquei aliviado, porque foi uma pessoa muito bem recomendada, então eu sabia que estava em boas mãos, né? Um dia mesmo que eu deixei o carro lá, o mecânico deu uma olhada para mim e ele já tinha me adiantado. Aparentemente era um sensor do carro, sensor de rotação. Ele fica ligado ali na polia do virabrequim do motor e quando ele dá algum problema, dá alguma pane, o motor entende que não tem rotação, não vai ter rotação no momento nenhum, então o motor acaba não pegando. Tanto que depois eu observei em alguns vídeos que eu fiz, vou colocar aí para vocês, eu tentava dar partida no carro e o giro nem se mexia, né, no painel, ele nem mostrava nada. Então, fiquei mais aliviado, né? Aparentemente, o meu motor estava ok. E o pessoal, como já havia me adiantado, não ia ter tempo para mexer no carro, então o carro ficou lá. Eu resolvi, aproveitando que o carro já estava lá, eu decidi fazer uma revisão geral no carro. Eu ainda não tinha trocado óleo de motor, não tinha feito nada de revisão no carro, filtros, nem nada. Já estava nos planos, tanto que eu já tinha as peças e os óleos em casa guardado. Conversando com ele, eu pedi para que ele desse uma geral mesmo. E assim foi feito. O diagnóstico, por que o carro parou, realmente foi o sensor de rotação. Ele fritou, derreteu. E ele identificou algumas outras peças aí. Eu vou colocar tudo na descrição do vídeo, mas basicamente o que eu lembro aqui é um outro sensor também que já não estava em uma condição boa, que é o sensor de fase. Identificamos um desgaste muito grande na engrenagem do virabrequim, então troquei ela completa. Esse carro ele tinha um vazamento pequeno de óleo. Eu parava com ele, coisa de 5 minutos começava a pingar. E como ele estava sujo, né, de óleo, o vazamento parecia até ser significativo. E lá a gente descobriu que tem 3 retentores frontais desse motor aqui e eram retentores paralelos. Então eu fiz a troca, coloquei os retentores Mitsubishi, não são retentores baratos, mas acabou. O motor está sem nenhum vazamento, então o problema realmente foi esse. E também identificamos um problema no alternador. O alternador era um alternador adaptado. Muito difícil encontrar o alternador desse carro específico. Tem adaptações que ficam até melhores, mas não era esse caso. Ele estava com um adaptador de palio, então era um alternador, desculpa, de palio, então era um alternador aí que não estava legal, a gente fez a troca. E além disso, eu pedi ele para fazer a troca do óleo de motor, do óleo do câmbio, óleo do 4x4 e dos diferenciais, né? Começar a famosa vida nova daqui para frente. E é aquele negócio, né? Carro na oficina, vai só descobrindo as coisas para fazer. Ainda mais
um carro aí de 27 anos. E eu fui descobrindo algumas pequenas coisas, eu preciso dar uma revisão ainda na suspensão desse carro, algumas coifas, a gente pode observar que não estão legais, estão faltando algumas. Uma dúvida que eu tinha, porque no painel, ele na tração 4x2, quando eu mudava para 4x4, esse carro tem a opção de 4x4 integral, né? Câmbio Select da Mitsubishi, um câmbio excelente, então ele te dá essa opção. Você pode andar com o carro aí, uma tração integral, seja no asfalto ou na terra. No painel, quando eu fazia a mudança no câmbio, não constava que ele tinha entrado na tração integral. Só que lá a gente fez os testes, a tração está funcionando, então provavelmente é um problema elétrico, né? Alguma coisa que as luzes aí não estão acendendo. Então, assim, para minha tristeza, para alegria de vocês, ainda tem muito conteúdo, tem muita coisa que eu preciso fazer no carro. Aos poucos, é claro, né? Porque essa revisão foi uma revisão assim. Eu não fiz o motor, mas foi como se eu tivesse feito o que eu gastei. Mas é isso aí, eu já esperava. O objetivo é mesmo que aos poucos ir deixando a Pajerinho no jeito e essa revisão pro motor, né, essa revisão geral foi essencial. Hoje o carro me passa uma segurança enorme. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje aí, um conteúdo fora um pouco do que eu tinha programado para vocês. Foi um dos motivos que eu fiquei um tempo sem postar vídeo, né? Tava sem a Pajerinho, mas faz parte. Vou fazer para vocês aí, deixar para vocês alguns takes de como o projeto tá hoje, aqueles detalhes que eu mudei, né? A grade, o retrovisor, acabei pintando a tampa do motor também. Então, o status do projeto da Pajerinho é esse hoje. Tá bem limpinha. Vamos ver se nas próximas semanas aí a gente encontra uma aventura para ela aí. Pode deixar que eu vou gravar tudo para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, se inscrevam no canal, que ajuda pra caramba pra gente continuar entregando esses vídeos aí para vocês, viu? Valeu, um abraço.